Meu nome é Camila, e desde muito jovem, sempre acreditei que minha família era única, repleta de histórias surpreendentes e personalidades marcantes, mas também percebia que havia nuances e regras não expressas que diferenciavam alguns de nós de uma forma sutil e dolorosa. No decorrer dos anos, a sensação de ser tratada como a diferente se fazia cada vez mais presente, mesmo em meio aos sorrisos, abraços e declarações de amor incondicional. Durante uma infância onde as vivências eram marcadas por momentos de inclusão e exclusão simultâneos, fui aprendendo a conviver com aquela dualidade. A presença de um carinho familiar que mascarava uma discrição velada, muitas vezes perceptível apenas para mim. Essa realidade, que inicialmente parecia meramente um desconforto da minha própria imaginação, revelou-se de forma devastadora em um domingo qualquer, quando meu smartphone começou a exibir uma série de notificações de um grupo misterioso. Ao acessar esse espaço virtual, cujo nome, Família Divertida, inicialmente me passara uma sensação de normalidade inofensiva, deparei-me com um conteúdo cruel e deliberado. Entre mensagens recheadas de emojis e comentários que, à primeira vista, pareciam brincadeiras inocentes, emergiu um humor ácido e desumanizante feito estritamente às minhas custas, revelando o que outrora havia sido ignorado ou minimizado em diversas ocasiões no convívio familiar. Cada palavra lida no grupo me fazia reviver momentos passados em que, desde a infância, percebi que minhas particularidades eram, de forma sutil e contínua, alvo de piadas e excluídas de elogios que eram direcionados a outros membros da família. Ao revisitar memórias de encontros, festas e celebrações onde, mesmo enquanto os outros eram exaltados, eu carregava a marca de um erro ocasional, a descoberta deste grupo secreto confirmou toda uma trajetória de exclusão e desvalorização que eu havia ignorado durante anos. A constatação de que meus parentes usavam um espaço reservado para compartilhar piadas, memes e comentários sarcásticos sobre minha vida transformou minha percepção de afeto e lealdade. Senti um aperto no coração e uma inquietação que me fez questionar se o amor que sempre experimentei era genuíno ou se somente existia como fachada para esconder um humor cruel e premeditado. Cada mensagem armazenada naquele grupo parecia testemunhar episódios do passado marcados por uma impiedade sutil, em que minhas conquistas eram minimizadas e meus tropeços amplificados, transformando momentos de vulnerabilidade em diversão, à custa do meu sofrimento. Em meio à dor crescente, passei a documentar todas as evidências daquele espaço digital como forma de registrar a verdade por trás da imagem de união familiar que sempre me haviam imposto. A coleta de mensagens e registros se transformou em um instrumento de autoconhecimento e resistência, pois permitiu-me observar, com clareza, que o comportamento das pessoas que deveriam me amar incondicionalmente era permeado por um sentimento de superioridade e de exclusão. Essa realização despertou uma transformação interna profunda, na qual passei a reconhecer o valor intrínseco de minha própria identidade, independentemente da aprovação e dos elogios que me eram negados em reuniões familiares. A partir daquele momento, decidi que nada mais poderia permanecer como antes e que era necessário enfrentar de frente as atitudes tóxicas, embora elas estivessem mascaradas de diversão e pertencimento. Cada emoji, cada comentário maldoso, era uma peça de um quebra-cabeça que revelava uma hierarquia familiar meticulosamente construída, em que alguns eram elevados e outros relegados ao papel de objeto de piada. A descoberta do grupo, além de expor o lado sombrio de minha família, acendeu uma chama de revolta e a vontade de reconquistar minha autoestima e meu caráter. Enfrentei com coragem o dilema de expor e questionar esses comportamentos, resolvendo confrontar os familiares envolvidos em conversas onde a ironia e a negação se misturavam a justificativas superficiais. Essa decisão não foi fácil, pois envolvia romper com tradições e com a ideia de que o sangue sempre deveria manter a união, mesmo quando seus laços eram, na verdade, um manto de desrespeito. Cada conversa se transformava em uma arena de disputas internas e acusações veladas, de forma que cada palavra, aparentemente leviana, revelava a profundidade de uma dinâmica familiar que julgava manter a ordem apenas para preservar a imagem de perfeição. A revolta se transformou num catalisador para minha jornada de autoconhecimento e empoderamento, onde o sofrimento propagado pelos humoristas secretos da família
se converteu em combustível para a mudança. Decidi, então, que não seria mais prisioneira de um passado de humilhações e de um sistema relacional que minimizava minhas qualidades e exacerbava minhas fragilidades. O processo de reconstrução pessoal passou pela aceitação dolorosa de que a experiência vivida no grupo, família divertida, era tanto uma ferida quanto um chamado para a transformação. Usei a documentação como evidência para entender as raízes dos comportamentos abusivos e, consequentemente, para fortalecer minha autoconfiança e estabelecer novas fronteiras para as relações interpessoais. Cada mensagem cruel se tornou um instrumento de revelação, demonstrando que os laços afetivos, quando desprovidos de respeito, não são inquebráveis, mas sim frágeis e suscetíveis a transformações. Assim, a verdade, por mais dolorosa que fosse, veio a ser o ponto de partida para um recomeço, onde o respeito próprio e a busca por relações sinceras passavam a ter prioridade absoluta sobre a manutenção de tradições familiares que, em nome da diversão, sacrificavam a empatia e a dignidade humana. Ao final dessa amarga descoberta e do subsequente enfrentamento, percebi que o verdadeiro poder residia em transformar o veneno das piadas em lições de resiliência e autoconstrução. Hoje, escolho reconfigurar meus relacionamentos com base no respeito recíproco, sem permitir que o humor maldoso ou a insidiosa dinâmica familiar continuem a ditar o valor que eu tenho para mim mesma. A experiência abre um alerta para qualquer pessoa que se sinta excluída ou humilhada pelo convívio daqueles que deveriam oferecer apoio e amor incondicional, mostrando que a redenção passa pelo enfrentamento da verdade e pela reconstrução da própria identidade. Dessa forma, a narrativa de minha descoberta não é apenas um relato de traição e dor, mas um manifesto de superação que revela que, mesmo entre pessoas próximas, é possível encontrar forças para transformar a dor em uma rica fonte de autoconhecimento e, sobretudo, em um caminho rumo à liberdade emocional e à verdadeira valorização pessoal. Lembro-me perfeitamente do momento em que a primeira mensagem apareceu na tela. Era um domingo de inverno, desses em que o frio incentiva o aconchego familiar. Estava deitada no sofá, enrolada em uma manta, quando meu celular vibrou insistentemente. Inicialmente pensei ser alguma mensagem de trabalho, talvez do grupo de colegas que frequentemente enviavam piadas e memes nos fins de semana. Para minha surpresa, era um nome desconhecido: Família Divertida. Aparentemente, alguém havia me adicionado por engano a um grupo familiar que não era o nosso habitual, aquele onde compartilhávamos datas de aniversários e organizávamos os almoços de domingo. Por curiosidade, abri a conversa e imediatamente reconheci os participantes. Tios, primos, até mesmo meus pais estavam ali. Pensei, que estranho, por que existe outro grupo? Comecei a rolar a tela para entender do que se tratava. A princípio, parecia apenas mais um espaço de conversas, triviais, mas conforme avançava pelo histórico, meu coração disparou. Meu nome aparecia com uma frequência perturbadora, sempre associado a comentários depreciativos ou piadas cruéis sobre minhas características físicas, escolhas profissionais e até meus relacionamentos amorosos. Viram a roupa que a Camila estava usando no aniversário da tia? Parecia que tinha saído de um brechó de 5ª categoria, escreveu meu primo, acompanhado de emojis de risada. Ainda bem que herdou pelo menos o sobrenome da família, porque o talento ficou todo com os irmãos, comentou minha tia, que sempre se gabou de ter criado filhos bem-sucedidos. E o que mais me doeu, ela realmente acha que vai conseguir aquela promoção? Conhecendo nossa Camilinha, vai acabar entregando o cargo de bandeja para alguém mais esperto. Meu próprio pai havia escrito isso, 3 dias depois de eu ter compartilhado com ele, em lágrimas de felicidade, a possibilidade de uma promoção, pela qual trabalhei arduamente por 2 anos. Foi como se um filme passasse diante dos meus olhos. Cada comentário revelava momentos em que percebi olhares estranhos, risinhos contidos, ou mudanças abruptas de assunto quando entrava em algum cômodo durante reuniões familiares. Agora tudo fazia sentido. Não era paranoia minha, como muitas vezes me fizeram acreditar. Era um comportamento deliberado, cultivado através dos anos, transformado em um hobby coletivo onde eu era o entretenimento principal. Aquele domingo se transformou em um pesadelo. Passei horas lendo mensagens, algumas datadas de mais de 3 anos,
Descobri que o grupo havia sido criado logo após um almoço em que anunciei minha decisão de abandonar o direito, área que toda a família valorizava, para seguir carreira em marketing digital. Na época, recebi sorrisos forçados e comentários como "se é o que te faz feliz". Mas no grupo secreto, a história era outra. Fui chamada de sonhadora e realista, rebelde sem causa e a decepção da geração. Percebi que cada conquista que compartilhava era posteriormente distorcida e ridicularizada naquele espaço. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei observando o teto do meu quarto, tentando encontrar uma explicação razoável para tal crueldade. Seria possível que as pessoas que me viram crescer, que celebraram meus primeiros passos, que aparentemente torciam por mim, fossem capazes de tamanha duplicidade? A resposta estava bem ali, documentada em centenas de mensagens. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma determinação fria que nunca havia experimentado antes. Em vez de confrontá-los imediatamente, movida pela emoção, decidi agir estrategicamente. Comecei a fazer capturas de tela das conversas mais significativas, categorizando-as por pessoa e por tipo de ofensa. Criei uma pasta em meu computador, intitulada Evidências, um nome apropriadamente clínico para algo tão doloroso. Esta abordagem metódica me ajudou a processar o choque inicial e a identificar padrões de comportamento. Descobri que minha tia Márcia, sempre tão afetuosa em público, era geralmente quem iniciava as piadas sobre minha aparência. Meu primo, Eduardo, que frequentemente pedia meus conselhos sobre relacionamentos, era quem mais ridicularizava minhas próprias experiências amorosas. E meu pai, aquele que sempre disse ter orgulho de minha independência, constantemente questionava minhas capacidades profissionais no grupo. Enquanto organizava este catálogo de traições, notei algo curioso. Embora todos participassem, minha mãe raramente comentava. Quando o fazia, limitava-se a emojis ou frases curtas que não necessariamente endossavam as piadas mais cruéis. Isto me trouxe uma pequena e amarga consolação. Talvez nem todos estivessem igualmente comprometidos com aquela dinâmica tóxica. Após uma semana documentando e processando tudo em silêncio, decidi que era hora de confrontar a situação. Comecei pelo elo mais fraco, minha mãe. Convidei-a para um café, longe dos olhares dos outros familiares. Quando chegamos à cafeteria, coloquei meu celular sobre a mesa e perguntei, com uma calma que mascarava minha tempestade interior: "Mãe, você poderia me explicar o que é o grupo Família Divertida?" Seu rosto empalideceu instantaneamente. O copo de água que segurava tremeu ligeiramente em suas mãos. Como você ficou sabendo desse grupo?" Gaguejou. "Não importa como descobri. Importa o que descobri", respondi, mantendo o tom controlado. "Quero entender por quê." Minha própria família mantém um espaço dedicado a me ridicularizar. Ela tentou minimizar a situação. "Filha, são só brincadeiras. Todo mundo na família é alvo de piadas em algum momento. Não minta para mim, mãe. Passei a semana inteira lendo 3 anos de conversas. Não existe um único comentário depreciativo sobre mais ninguém além de mim. Nenhum." Confrontada com esta realidade incontestável, vi seus olhos encherem-se de lágrimas. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno, percebi, mas de constrangimento por ter sido descoberta. "Você não entende como é difícil. Seu pai e seus tios sempre foram muito unidos, têm essa forma peculiar de humor. Quando você decidiu seguir um caminho diferente, tornou-se um tema recorrente. Eu tentei defendê-la algumas vezes, mas era mais fácil compactuar do que se posicionar", completei friamente. "Entendo perfeitamente." O que se seguiu foi uma confissão entrecortada de justificativas fracas. Aparentemente, minha decisão de não seguir a tradição familiar no direito foi o estopim, mas a raiz era mais profunda. Desde criança, eu questionava certas tradições familiares, demonstrava interesses diferentes e me recusava a participar de algumas dinâmicas competitivas que meus primos adoravam. Essa rebeldia, como chamavam, sempre causou desconforto. "Você sempre foi diferente, Camila. Isso assusta algumas pessoas na família", concluiu minha mãe, como se isso justificasse anos de zombaria secreta. Diferente não deveria ser sinônimo de Meu nome é Camila, e desde muito jovem, sempre acreditei que minha família era única, repleta de histórias surpreendentes e personalidades marcantes, mas também percebia que havia nuances e regras não expressas que diferenciavam alguns de nós de uma forma sutil e dolorosa. No decorrer dos anos,
A sensação de ser tratada como a diferente se fazia cada vez mais presente, mesmo em meio aos sorrisos, abraços e declarações de amor incondicional. Durante uma infância onde as vivências eram marcadas por momentos de inclusão e exclusão simultâneos, fui aprendendo a conviver com aquela dualidade, a presença de um carinho familiar que mascarava uma discrição velada, muitas vezes perceptível apenas para mim. Essa realidade, que inicialmente parecia meramente um desconforto da minha própria imaginação, revelou-se de forma devastadora em um domingo qualquer, quando meu smartphone começou a exibir uma série de notificações de um grupo misterioso. Ao acessar esse espaço virtual, cujo nome, Família Divertida, inicialmente me passara uma sensação de normalidade inofensiva, deparei-me com um conteúdo cruel e deliberado. Entre mensagens recheadas de emojis e comentários que, à primeira vista, pareciam brincadeiras inocentes, emergiu um humor ácido e desumanizante feito estritamente às minhas custas, revelando o que outrora havia sido ignorado ou minimizado em diversas ocasiões no convívio familiar. Cada palavra lida no grupo me fazia reviver momentos passados em que, desde a infância, percebi que minhas particularidades eram, de forma sutil e contínua, alvo de piadas e excluídas de elogios que eram direcionados a outros membros da família. Ao revisitar memórias de encontros, festas e celebrações onde, mesmo enquanto os outros eram exaltados, eu carregava a marca de um erro ocasional, a descoberta deste grupo secreto confirmou toda uma trajetória de exclusão e desvalorização que eu havia ignorado durante anos. A constatação de que meus parentes usavam um espaço reservado para compartilhar piadas, memes e comentários sarcásticos sobre minha vida transformou minha percepção de afeto e lealdade. Senti um aperto no coração e uma inquietação que me fez questionar se o amor que sempre experimentei era genuíno ou se somente existia como fachada para esconder um humor cruel e premeditado. Cada mensagem armazenada naquele grupo parecia testemunhar episódios do passado marcados por uma impiedade sutil, em que minhas conquistas eram minimizadas e meus tropeços amplificados, transformando momentos de vulnerabilidade em diversão, à custa do meu sofrimento. Em meio à dor crescente, passei a documentar todas as evidências daquele espaço digital como forma de registrar a verdade por trás da imagem de união familiar que sempre me haviam imposto. A coleta de mensagens e registros se transformou em um instrumento de autoconhecimento e resistência, pois permitiu-me observar, com clareza, que o comportamento das pessoas que deveriam me amar incondicionalmente era permeado por um sentimento de superioridade e de exclusão. Essa realização despertou uma transformação interna profunda, na qual passei a reconhecer o valor intrínseco de minha própria identidade, independentemente da aprovação e dos elogios que me eram negados em reuniões familiares. A partir daquele momento, decidi que nada mais poderia permanecer como antes e que era necessário enfrentar de frente as atitudes tóxicas, embora elas estivessem mascaradas de diversão e pertencimento. Cada emoji, cada comentário maldoso, era uma peça de um quebra-cabeça que revelava uma hierarquia familiar meticulosamente construída, em que alguns eram elevados e outros relegados ao papel de objeto de piada. A descoberta do grupo, além de expor o lado sombrio de minha família, acendeu uma chama de revolta e a vontade de reconquistar minha autoestima e meu caráter. Enfrentei com coragem o dilema de expor e questionar esses comportamentos, resolvendo confrontar os familiares envolvidos em conversas onde a ironia e a negação se misturavam a justificativas superficiais. Essa decisão não foi fácil, pois envolvia romper com tradições e com a ideia de que o sangue sempre deveria manter a união, mesmo quando seus laços eram, na verdade, um manto de desrespeito. Cada conversa se transformava em uma arena de disputas internas e acusações veladas, de forma que cada palavra, aparentemente leviana, revelava a profundidade de uma dinâmica familiar que julgava manter a ordem apenas para preservar a imagem de perfeição. A revolta se transformou num catalisador para minha jornada de autoconhecimento e empoderamento, onde o sofrimento propagado pelos humoristas secretos da família se converteu em combustível para a mudança. Decidi, então, que não seria mais prisioneira de um passado de humilhações e de um sistema relacional que minimizava minhas qualidades e exacerbava minhas fragilidades. O processo de reconstrução pessoal passou pela aceitação dolorosa de que a experiência vivida no grupo, família,
Divertida. Era tanto uma ferida quanto um chamado para a transformação. Usei a documentação como evidência para entender as raízes dos comportamentos abusivos e, consequentemente, para fortalecer minha autoconfiança e estabelecer novas fronteiras para as relações interpessoais. Cada mensagem cruel se tornou um instrumento de revelação, demonstrando que os laços afetivos, quando desprovidos de respeito, não são inquebráveis, mas sim frágeis e suscetíveis a transformações. Assim, a verdade, por mais dolorosa que fosse, veio a ser o ponto de partida para um recomeço, onde o respeito próprio e a busca por relações sinceras passavam a ter prioridade absoluta sobre a manutenção de tradições familiares que, em nome da diversão, sacrificavam a empatia e a dignidade humana. Ao final dessa amarga descoberta e do subsequente enfrentamento, percebi que o verdadeiro poder residia em transformar o veneno das piadas em lições de resiliência e autoconstrução. Hoje, escolho reconfigurar meus relacionamentos com base no respeito recíproco, sem permitir que o humor maldoso ou a insidiosa dinâmica familiar continuem a ditar o valor que eu tenho para mim mesma. A experiência abre um alerta para qualquer pessoa que se sinta excluída ou humilhada pelo convívio daqueles que deveriam oferecer apoio e amor incondicional, mostrando que a redenção passa pelo enfrentamento da verdade e pela reconstrução da própria identidade. Dessa forma, a narrativa de minha descoberta não é apenas um relato de traição e dor, mas um manifesto de superação que revela que, mesmo entre pessoas próximas, é possível encontrar forças para transformar a dor em uma rica fonte de autoconhecimento e, sobretudo, em um caminho rumo à liberdade emocional e à verdadeira valorização pessoal. Lembro-me perfeitamente do momento em que a primeira mensagem apareceu na tela. Era um domingo de inverno, desses em que o frio incentiva o aconchego familiar. Estava deitada no sofá, enrolada em uma manta, quando meu celular vibrou insistentemente. Inicialmente pensei ser alguma mensagem de trabalho, talvez do grupo de colegas que frequentemente enviavam piadas e memes nos fins de semana. Para minha surpresa, era um nome desconhecido: Família Divertida. Aparentemente, alguém havia me adicionado por engano a um grupo familiar que não era o nosso habitual, aquele onde compartilhávamos datas de aniversários e organizávamos os almoços de domingo. Por curiosidade, abri a conversa e imediatamente reconheci os participantes. Tios, primos, até mesmo meus pais estavam ali. Pensei, que estranho, por que existe outro grupo? Comecei a rolar a tela para entender do que se tratava. A princípio, parecia apenas mais um espaço de conversas, triviais, mas conforme avançava pelo histórico, meu coração disparou. Meu nome aparecia com uma frequência perturbadora, sempre associado a comentários depreciativos ou piadas cruéis sobre minhas características físicas, escolhas profissionais e até meus relacionamentos amorosos. Viram a roupa que a Camila estava usando no aniversário da tia? Parecia que tinha saído de um brechó de 5ª categoria, escreveu meu primo, acompanhado de emojis de risada. Ainda bem que herdou pelo menos o sobrenome da família, porque o talento ficou todo com os irmãos, comentou minha tia, que sempre se gabou de ter criado filhos bem-sucedidos. E o que mais me doeu, ela realmente acha que vai conseguir aquela promoção? Conhecendo nossa Camilinha, vai acabar entregando o cargo de bandeja para alguém mais esperto. Meu próprio pai havia escrito isso, 3 dias depois de eu ter compartilhado com ele, em lágrimas de felicidade, a possibilidade de uma promoção, pela qual trabalhei arduamente por 2 anos. Foi como se um filme passasse diante dos meus olhos. Cada comentário revelava momentos em que percebi olhares estranhos, risinhos contidos, ou mudanças abruptas de assunto quando entrava em algum cômodo durante reuniões familiares. Agora tudo fazia sentido. Não era paranoia minha, como muitas vezes me fizeram acreditar. Era um comportamento deliberado, cultivado através dos anos, transformado em um hobby coletivo, onde eu era o entretenimento principal. Aquele domingo se transformou em um pesadelo. Passei horas lendo mensagens, algumas datadas de mais de 3 anos. Descobri que o grupo havia sido criado logo após um almoço, em que anunciei minha decisão de abandonar o direito, área que toda a família valorizava, para seguir carreira em marketing digital. Na época, recebi sorrisos forçados e comentários como: "se é o que te faz feliz". Mas no grupo secreto,
A história era outra. Fui chamada de sonhadora irrealista, rebelde sem causa e a decepção da geração. Percebi que cada conquista que compartilhava era posteriormente distorcida e ridicularizada naquele espaço. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei observando o teto do meu quarto, tentando encontrar uma explicação razoável para tal crueldade. Seria possível que as pessoas que me viram crescer, que celebraram meus primeiros passos, que aparentemente torciam por mim, fossem capazes de tamanha duplicidade? A resposta estava bem ali, documentada em centenas de mensagens. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma determinação fria que nunca havia experimentado antes. Em vez de confrontá-los imediatamente, movida pela emoção, decidi agir estrategicamente. Comecei a fazer capturas de tela das conversas mais significativas, categorizando-as por pessoa e por tipo de ofensa. Criei uma pasta em meu computador, intitulada Evidências, um nome apropriadamente clínico para algo tão doloroso. Esta abordagem metódica me ajudou a processar o choque inicial e a identificar padrões de comportamento. Descobri que minha tia Márcia, sempre tão afetuosa em público, era geralmente quem iniciava as piadas sobre minha aparência. Meu primo, Eduardo, que frequentemente pedia meus conselhos sobre relacionamentos, era quem mais ridicularizava minhas próprias experiências amorosas. E meu pai, aquele que sempre disse ter orgulho de minha independência, constantemente questionava minhas capacidades profissionais no grupo. Enquanto organizava este catálogo de traições, notei algo curioso. Embora todos participassem, minha mãe raramente comentava. Quando o fazia, limitava-se a emojis ou frases curtas que não necessariamente endossavam as piadas mais cruéis. Isto me trouxe uma pequena e amarga consolação. Talvez nem todos estivessem igualmente comprometidos com aquela dinâmica tóxica. Após uma semana documentando e processando tudo em silêncio, decidi que era hora de confrontar a situação. Comecei pelo elo mais fraco, minha mãe. Convidei-a para um café, longe dos olhares dos outros familiares. Quando chegamos à cafeteria, coloquei meu celular sobre a mesa e perguntei, com uma calma que mascarava minha tempestade interior: Mãe, você poderia me explicar o que é o grupo Família Divertida? Seu rosto empalideceu instantaneamente. O copo de água que segurava tremeu ligeiramente em suas mãos. Como você ficou sabendo desse grupo? Gaguejou. Não importa como descobri. Importa o que descobri, respondi, mantendo o tom controlado. Quero entender por quê. Minha própria família mantém um espaço dedicado a me ridicularizar. Ela tentou minimizar a situação. Filha, são só brincadeiras. Todo mundo na família é alvo de piadas em algum momento. Não minta para mim, mãe. Passei a semana inteira lendo 3 anos de conversas. Não existe um único comentário depreciativo sobre mais ninguém além de mim. Nenhum. Confrontada com esta realidade incontestável, vi seus olhos encherem-se de lágrimas. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno, percebi, mas de constrangimento por ter sido descoberta. Você não entende como é difícil. Seu pai e seus tios sempre foram muito unidos, têm essa forma peculiar de humor. Quando você decidiu seguir um caminho diferente, tornou-se um tema recorrente. Eu tentei defendê-la algumas vezes, mas era mais fácil compactuar do que se posicionar. Completei friamente. Entendo perfeitamente. O que se seguiu foi uma confissão entrecortada de justificativas fracas. Aparentemente, minha decisão de não seguir a tradição familiar no direito foi o estopim, mas a raiz era mais profunda. Desde criança, eu questionava certas tradições familiares, demonstrava interesses diferentes e me recusava a participar de algumas dinâmicas competitivas que meus primos adoravam. Essa rebeldia, como chamavam, sempre causou desconforto. Você sempre foi diferente, Camila. Isso assusta algumas pessoas na família, concluiu minha mãe, como se isso justificasse anos de zombaria secreta. Diferente não deveria ser sinônimo de motivo de chacota, especialmente entre pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Respondi, levantando-me para ir embora. Diga a todos que domingo estarei no almoço familiar. Tenho algo importante para compartilhar. Nos dias que se seguiram, recebi diversas mensagens de familiares. Aparentemente, minha mãe havia espalhado que eu descobrira o grupo. Alguns tentaram justificar-se precocemente. Era só brincadeira. Não era para você ver aquilo. Você sempre foi muito sensível. Nenhum deles expressou um genuíno arrependimento pelo conteúdo das mensagens, apenas pelo fato de eu tê-las descoberto.
O domingo chegou. Enquanto dirigia até a casa dos meus pais, onde aconteciam os tradicionais almoços familiares, ensaiei mentalmente o que diria. Não queria perder o controle, nem transformar aquilo em um espetáculo melodramático. Queria preservar minha dignidade e, ao mesmo tempo, deixar claro que conhecia a verdadeira face daquela família unida. Ao entrar na sala, percebi o clima tenso. Conversas cessaram abruptamente. Olhares foram trocados. Cumprimentei a todos com normalidade e me dirigi à cozinha para ajudar com os preparativos, como sempre fazia. Minha tia Márcia tentou uma aproximação conciliatória. Camila, querida, que bom que veio. Estávamos preocupados que você pudesse estar chateada com aquelas bobagens do grupo. Você sabe como sua família é brincalhona. Olhei diretamente em seus olhos e respondi, com um sorriso que não alcançava meu olhar. Tia, deixemos essa conversa para depois do almoço, sim? Hoje aprendi uma nova receita de vinagrete que acho que todos vão adorar. É surpreendentemente ácida. O almoço transcorreu em uma tensão mal disfarçada. Meus primos, geralmente tão falantes, mantiveram-se inusualmente quietos. Meu pai tentava preencher os silêncios com comentários sobre política e futebol, evitando qualquer contato visual comigo. Quando a sobremesa foi servida, limpei discretamente a garganta e disse: Família, antes que todos comecem a se dispersar, gostaria de fazer um anúncio. Todos os olhares se voltaram para mim, uma mistura de apreensão e curiosidade. Como alguns de vocês já sabem, tive acesso ao grupo Família Divertida. Comecei, notando como vários desviaram o olhar. Confesso que foi uma descoberta dolorosa perceber como sou vista por vocês, mas também foi libertadora. Fiz uma pausa para observar as reações. Meu tio Carlos interrompeu. Olha, Camila, aquilo era só um espaço para rirem às minhas custas. Eu sei exatamente o que era, tio. Li 3 anos de conversas. Não, estou aqui para ouvir justificativas, mas para informá-lo sobre algumas decisões que tomei. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Primeiro, recebi uma proposta de emprego em São Paulo. Uma promoção significativa que decidi aceitar, o que significa que não estarei mais presente nestes encontros dominicais. Segundo, redefini o que considero família. A partir de hoje, pessoas que não me respeitam não fazem mais parte de meu círculo íntimo, independentemente dos laços sanguíneos. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Filha, você está exagerando. Família é família, apesar dos defeitos. Olhei para ele com uma mistura de mágoa e determinação. Engraçado você dizer isso, pai. No grupo, você escreveu que eu certamente exageraria quando descobrisse, porque sempre fui dramática demais. Parece que você conhece bem meus padrões de comportamento, não é? Seu rosto enrubesceu, uma mistura de vergonha e raiva contida. Não estou cortando relações completamente. Continuei. Estou estabelecendo novos termos. Quem quiser manter contato comigo, precisará demonstrar um respeito genuíno, não aquela falsidade que testemunhei por anos. E sim, isso inclui pedidos sinceros de desculpas. Minha tia Márcia, sempre rápida com palavras, tentou amenizar a situação. Querida, você está sendo muito radical. Todos têm grupos onde desabafam e... Tia, por favor, interrompi secamente. Há uma diferença entre desabafar e sistematicamente humilhar alguém. A senhora, particularmente, parece não compreender essa distinção. Ou devo lembrar o comentário? Sobre meu vestido na formatura, quando a senhora escreveu que eu parecia uma empregada doméstica tentando se passar por madame? Ela emudeceu, os olhos arregalados ao perceber que eu realmente havia lido tudo. Como disse, estou redefinindo meus relacionamentos. Quem quiser fazer parte da minha vida terá que aceitar meus termos. E para começar, criei um grupo chamado Respeito Mútuo. Estão todos convidados a participar, mas há regras claras contra qualquer forma de ridicularização. Levantei-me da mesa, peguei minha bolsa e concluí. Agradeço pelo almoço. Estarei de mudança em 2 semanas. Quem quiser se despedir, de mim de forma sincera, sabe onde me encontrar. As semanas seguintes foram reveladoras. Alguns familiares mantiveram distância, claramente desconfortáveis com o confronto direto. Outros tentaram aproximações superficiais, como se pudessem simplesmente fingir que nada havia acontecido. Porém, para minha surpresa, 3 pessoas me procuraram genuinamente. Minha prima mais nova, Luísa,
que confessou sempre ter se sentido desconfortável com as piadas, mas temia se manifestar. Meu tio Antônio, que admitiu ter participado por pressão social e pediu desculpas sinceras. E, surpreendentemente, meu pai. Ele apareceu em meu apartamento numa noite chuvosa, visivelmente abatido. Ofereci-lhe um café, mantendo uma distância emocional que nunca havia existido entre nós. Camila, eu não sei por onde começar, disse ele, encarando a xícara em suas mãos. Que tal pelo começo? Porque meu próprio pai participava ativamente de um grupo dedicado a me ridicularizar? Ele suspirou profundamente. Quando você nasceu, eu tinha tantos planos. Via em você o futuro do escritório, a continuidade do legado que construí com tanto esforço. Desde pequena você demonstrava uma inteligência aguçada, um raciocínio rápido. Você era meu orgulho. E deixei de ser quando escolhi marketing em vez de direito, concluí. Não é tão simples. Quando você anunciou sua decisão, senti-me traído, como se todos os meus esforços para lhe proporcionar uma carreira estável tivessem sido em vão. Seu tio Carlos e os outros perceberam meu desapontamento e transformaram isso em tema de piadas. No início, me incomodava, mas aos poucos, tornou-se mais fácil rir do que defender sua própria filha. Completei friamente. Ele assentiu, envergonhado. Camila, sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que, apesar de tudo, sempre tive orgulho de você. Mesmo seguindo um caminho diferente, você demonstrou competência e determinação. Aquele comentário sobre sua promoção foi movido por um ciúme mesquinho de ver você tendo sucesso em uma área que não compreendo. Olhei para aquele homem, meu pai, meu primeiro herói, e vi algo que nunca havia notado antes: insegurança. Por trás do advogado bem-sucedido e do patriarca respeitado, havia um homem inseguro, incapaz de lidar com mudanças e diferenças. Pai, precisarei de tempo. Não posso fingir que esses anos de comentários depreciativos não me afetaram, mas agradeço sua honestidade. Ele assentiu, compreendendo os limites que eu estabelecia. Antes de sair, entregou-me um envelope. Encontrei estas fotos antigas. Pensei que gostaria de tê-las em São Paulo. Depois que ele saiu, abri o envelope. Eram fotografias minhas quando criança, sempre com um livro na mão, sempre com expressão curiosa. No verso de uma delas, meu pai havia escrito: Camila, 7 anos, já demonstrando que seguiria seu próprio caminho. A data indicava que a anotação havia sido feita recentemente. Era um pequeno gesto, mas revelador. Talvez com tempo e esforço genuíno, algumas relações pudessem ser reconstruídas em novas bases. A mudança para São Paulo representou um recomeço. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante, próximo ao meu novo trabalho. A empresa que me contratou valorizava justamente as características que minha família ridicularizava. Minha criatividade excessiva, minha abordagem não convencional, minha teimosia em defender ideias inovadoras. Nos primeiros meses, recebi algumas mensagens e ligações de familiares. Alguns pareciam genuinamente interessados em manter contato em novos termos, outros claramente apenas cumpriam uma obrigação social. Fui seletiva, priorizando qualidade em vez de quantidade nos relacionamentos. Certa noite, recebi uma notificação do grupo Respeito Mútuo. Era minha prima Luísa compartilhando sua própria história. Como sempre se sentira pressionada a seguir determinados padrões familiares, como temia expressar suas próprias opiniões. Meu ato de confronto havia inspirado nela a coragem para também estabelecer seus limites. Foi naquele momento que percebi: minha dor havia se transformado em algo maior que eu mesma. Ao recusar-me a continuar sendo o alvo de piadas cruéis, não apenas reclamei minha dignidade, mas criei espaço para que outros também pudessem romper com padrões tóxicos. Na empresa, rapidamente me destaquei. Minha habilidade de analisar situações friamente, ironicamente desenvolvida durante anos observando as dinâmicas familiares, tornou-se um diferencial competitivo. Em 6 meses, liderei minha primeira campanha independente, que superou todas as expectativas. Quando recebi os parabéns do diretor, pensei em como meu pai teria ridicularizado aquela conquista no grupo secreto. Mas dessa vez, ao invés de dor, senti apenas pena. Pena de quem é incapaz de celebrar o sucesso alheio sem sentir-se diminuído. 1 ano após minha mudança,
voltei à minha cidade natal para resolver questões burocráticas. Encontrei-me com alguns familiares individualmente. Alguns relacionamentos haviam evoluído para algo mais genuíno. Outros permaneciam superficiais, mas ao menos baseados em um respeito mútuo básico. Meu pai e eu desenvolvemos uma nova dinâmica. Não era a relação próxima que tínhamos antes da descoberta, mas também não era mais baseada em falsidade. Conversávamos sobre assuntos neutros, livros, filmes, notícias. Ocasionalmente, ele perguntava sobre meu trabalho, demonstrando um interesse hesitante, mas sincero. Em uma dessas visitas, ele me convidou para um café no mesmo lugar onde eu havia confrontado minha mãe um ano antes. Sentamo-nos em uma mesa discreta, longe dos ouvidos curiosos. Camila, quero que saiba que o grupo Família Divertida não existe mais, disse ele sem rodeios. Arqueei as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Foi decisão sua? Na verdade, foi um consenso. Depois que você partiu, as coisas mudaram. Seu tio Carlos tentou iniciar algumas piadas sobre outros membros da família, mas ninguém aderiu. Acho que todos percebemos o quanto aquilo era doentio. Assenti, processando a informação. Fico feliz em saber disso, pai. Não pelo grupo em si, mas pelo que representa. Talvez a família esteja finalmente aprendendo o significado de respeito. Ele hesitou. Depois continuou. Queria lhe mostrar algo. Tirou o celular do bolso e abriu uma foto. Era uma imagem do escritório dele, onde uma moldura nova havia sido colocada na parede, contendo uma reportagem sobre a campanha que liderei, destacando meu nome como diretora criativa. Está lá desde que saiu na revista. Todos os clientes comentam, disse ele, um misto de orgulho e arrependimento em sua voz. Sorri, sentindo uma emoção inesperada. Não era perdão completo. Algumas feridas levariam anos para cicatrizar completamente, mas era um começo. Obrigada, pai. Significa muito. Hoje, 2 anos após aquele fatídico domingo, olho para trás e vejo o quanto cresci a partir daquela experiência dolorosa. A descoberta do grupo secreto, embora devastadora no momento, tornou-se um divisor de águas em minha vida. Forçou-me a confrontar verdades incômodas sobre minha família, mas também sobre mim mesma, como eu havia inconscientemente buscado aprovação de pessoas que não me valorizavam genuinamente. Minha carreira floresceu em um ambiente que celebra precisamente as qualidades que minha família ridicularizava. Construí novos relacionamentos baseados em respeito mútuo e afinidades genuínas. E quanto aos laços familiares, alguns se fortaleceram após passarem pelo teste do tempo e da sinceridade. Outros se enfraqueceram ou se romperam completamente. E aprendi a aceitar que isso faz parte do processo de crescimento. A dor daquela descoberta nunca desaparecerá completamente. Ainda há momentos em que me pego relembrando frases particularmente cruéis ou questionando a sinceridade de certos gestos familiares, mas essa dor já não me paralisa. Foi transformada em combustível para uma vida mais autêntica e relacionamentos mais honestos. Se há uma lição que extraí dessa experiência, é que o verdadeiro respeito não vem de laços sanguíneos ou tradições familiares, mas de escolhas diárias. Escolhas sobre como tratamos os outros, como reagimos às diferenças, como celebramos conquistas alheias. E mais importante, escolhas sobre quem permitimos que faça parte de nosso círculo íntimo. Para aqueles que enfrentam situações semelhantes, sendo alvo de piadas cruéis, de exclusão velada ou de desvalorização sistemática, especialmente por pessoas que deveriam amá-los, deixo um conselho. Documentem a verdade, confrontem-na com coragem e usem-na como alicerce para uma vida mais autêntica. A dor de confrontar a realidade é intensa, mas temporária. O poder de reconstruir-se a partir dela é duradouro e libertador. Hoje, quando olho para o grupo Respeito Mútuo, que cresceu para incluir não apenas familiares, mas também amigos e colegas que compartilham valores semelhantes, vejo uma comunidade genuína se formando. Um espaço onde as diferenças são celebradas em vez de ridicularizadas, onde conquistas são aplaudidas sem inveja e onde vulnerabilidades podem ser compartilhadas sem medo de julgamento. Minha relação com minha mãe também passou por transformações significativas. Inicialmente, senti uma grande decepção por ela ter permitido que aquela dinâmica tóxica prosperasse por tanto tempo. Nos primeiros meses após a descoberta, mantivemos contato mínimo, principalmente por mensagens formais e ligações curtas. Porém, numa visita recente,
Ela me surpreendeu com uma confissão dolorosa. Sempre soube que aquele grupo era errado, Camila, disse ela, enquanto caminhávamos pelo parque perto de sua casa. Mas cresci numa família onde questionar o patriarca era impensável. Seu avô era um homem rígido, que considerava qualquer divergência como desrespeito. Seu pai herdou muito desse comportamento e eu simplesmente reproduzi o padrão de submissão que aprendi. Olhei para ela, vendo pela primeira vez não apenas minha mãe, mas uma mulher moldada por suas próprias experiências de subjugação. Por que nunca me contou sobre isso? Porque queria que você fosse diferente, mais forte, mais independente. E olha só, você é. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Quando você confrontou todos naquele almoço, parte de mim estava aterrorizada. Mas outra parte estava orgulhosa. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Esse momento de vulnerabilidade compartilhada começou a curar feridas que eu nem sabia que existiam. Compreendi que os padrões tóxicos em nossa família tinham raízes profundas, atravessando gerações. De certa forma, meu ato de ruptura não representava apenas minha libertação pessoal, mas quebrava um ciclo muito mais antigo do que eu. No trabalho, minha trajetória continuou ascendente. Fui promovida a diretora de criação, liderando uma equipe diversificada e talentosa. Implementei práticas que garantiam que todas as vozes fossem ouvidas em nossas reuniões, que ideias não convencionais fossem exploradas sem ridicularização e que o crédito fosse sempre dado a quem merecia. Era uma forma de criar o ambiente que sempre desejei ter em minha própria família. Certa vez, durante uma apresentação para um cliente importante, um dos executivos seniores fez uma piada depreciativa sobre o sotaque regional de um membro da minha equipe. Em vez de ignorar ou rir